Gente, então, então, em continuidade ao nosso estudo de hoje, vamos ver qual é o primeiro período que eles chamam de primitivo, né? E o esclarecimento que nós temos é que, em função do achatamento dos polos, a gente sabe que a Terra tem os polos mais achatados, né? Esse estudo da Terra, na verdade, ele tem alguns indícios de ter tido origem pela fluidez ou flacidez, né, desse estado oriundo da matéria, talvez liquefeita em função da ação do fogo ou da água. Então, a primeira constatação que eles fazem é essa. E eles medem a temperatura e dizem que ela se eleva de 1 grau a 30 metros de profundidade e consegue chegar a 300 metros, aumentando 10 graus. Então, a coisa fica muito quente, né? Em 2013, os cientistas foram capazes de medir com mais precisão a parte interna do núcleo da Terra. E aí a gente precisa da ajuda da Sandra. Diz que essa temperatura podia chegar até 6.000 graus, que é equivalente, semelhante à mesma temperatura do céu, do Sol. Da superfície do Sol. Da superfície do Sol. Dentro é muito mais quente, são milhões de graus. Mas são então, 6.000 a superfície. Gente, imagina 6.000 graus chegando à temperatura da Terra, conforme você... A cada 10, ela aumenta 10 graus a cada quantidade de metros, né? Então, diz Posso fazer que... só uma adendo aqui, Marisa, rapidinho? Oi, querido. Que foi nessa época que a Terra era um mundo celeste, né? Um mundo feliz, eu não sei o que a gente pode chamar, porque só os grandes arquitetos siderais estavam trabalhando junto com Jesus, os trabalhadores diretos dele, né? Então, segundo o livro A Evolução em Dois Mundos, que a gente falou semana passada, né? Fala que nessa época a Terra era só habitada pelos grandes planejadores junto com o Mestre Jesus. Que interessante, né? Nossa, então, a gente já foi um mundo feliz. Na verdade, Diego, o mundo celeste ou de espíritos puros está acima do feliz. Eu não sei qual que a gente era, mas a gente estava superior a esse pelos habitantes temporários, mas eles sabiam que iriam se retirar para começar a evolução aqui. Para começar de novo. Que bom saber que a gente já esteve lá e que, né, agora vamos começar a reaprender. Então, gente, diz que é muito variável a espessura da crosta terrestre, porque as zonas em terrenos vulcânicos, onde o calor e a flexibilidade do solo indicam que ela é pouco considerável. Então, por conta da elevada temperatura das águas termais, também constitui isso um indício que elas estavam muito mais próximas do foco central. Dessa maneira, é evidente que se torna primitivo esse estado de fluidez ou de flacidez da Terra, como eles chamam, e que ele há de ter tido como causa a ação do calor e não a da água. Então, esse período primitivo mostra a temperatura altíssima que vai subindo cada vez mais, que a gente viu, e faz com que eles concluam que, por conta da fluidez e da flacidez, possivelmente a ação do calor é a que deve prevalecer e não a da água nesse momento. E, concluindo, dizem, na época em que o globo terrestre era uma massa incandescente, não continha nenhum átomo a mais, nada a menos nem a mais do que tem hoje. Olha que interessante. Apenas sobre a influência da alta temperatura, a maior parte das substâncias que a compõem e que vemos sob a forma de líquidos ou sólidos, de terras, pedras, metais, cristais, se achavam em estado muito diferente. Sofreram unicamente uma transformação. Então,
Com isso, gente, com essa alta temperatura e com essa transformação à vida, a gente passou pelo período primitivo, né, que constata, então, o impacto da ação do calor nessa formação. O período primário já trabalha mais o efeito do resfriamento, que foi solidificando a superfície exterior daquela massa que estava em fusão, e aí formou uma crosta mais resistente, né? Delgada a princípio, mas que se espessou gradativamente. E essa crosta constitui a pedra chamada granito, de extrema dureza, assim denominada pelo seu aspecto granuloso. Todos nós conhecemos a pedra de granito, né, que é usada às vezes para pisos, para pias. Ela é um bloco, ela não é uma coisa se quebra. Se a gente vê o granito quebrado, a gente não vê granulação, né? E aqui diz que a camada granítica ou de granito foi, pois, a primeira que se formou no globo. É a que o envolve por completo, constituindo, de certo modo, o seu arcabouço ósseo. Quer dizer, ela está como a sustentação de tudo. E o que distingue essa camada, essa massa das demais, é a ausência de toda e qualquer estratificação. Quer dizer, ela forma uma massa compacta e uniforme em toda a sua espessura. Ela não é composta em camadas. Então, ela é uma coisa única, né? Aí, o efeito seguinte desse resfriamento foi que algumas matérias contidas no ar em estado de vapor, elas acabaram se liquidificando, né? E se precipitaram sobre a superfície do solo. Eu vi no intervalo até chegar que alguém pediu o vídeo, gente. Eu mando, depois que acabar o nosso encontro, eu mando de novo, tá? Mas a gente vê mesmo a água pingar, né? A gente vê a camada se esvair. E então começou a haver nesse período chuvas e lagos de enxofre e de betume, que são verdadeiros regatos de ferro, cobre, chumbo e outros metais. Isso acabou ficando infiltrado pelas fissuras, e aí eles se impregnaram nos veios e filões metálicos, né? Então, com essa chuva de metais, e a gente até vê os metais pingando lá no filme, acabou havendo uma infiltração, e aí vieram a seguir as águas, que começaram a cair sobre um solo ardente e gerou vapor de novo. Com isso, a chuva volta torrencialmente, e assim sucessivamente, até que a temperatura permitiu que a água ali permanecesse e no solo, né, em estado líquido. Então, a gente percebe que muito calor vaporizava, subia a temperatura, a água caía torrencialmente, e assim foi até que a temperatura liberou, né, permitiu. Então, esse aspecto, a Sandra acabou de postar o vídeo, gente, que linda. Tal aspecto do primeiro período, um verdadeiro caos de todos os elementos confundidos à procura de estabilização, período em que nenhum ser vivo podia existir. Veja, como é que vai existir algum ser vivo se está tudo cheio de água? Depois, tudo sobe quente, depois tudo volta. Então, começou a morrer. Não tem ser vivo aqui, ninguém sobrevivia, né? Esse período não tinha existência de ser vivo. Por isso mesmo, uma coisa que caracteriza esse período na geologia é a ausência de qualquer vestígio de vida vegetal ou animal. Então, ausência de vida aqui, tá? Aí nós vamos para o período de transição.
E depois, gente, eu queria falar para vocês e comparar esses períodos à Gênese mosaica. Nós vamos ver a Gênese mosaica lá na frente, no capítulo 12, mas é tão interessante a gente tentar comparar como Moisés explicou a criação do mundo e como ela aconteceu, que nós estamos vendo hoje nessa parte da geologia, né? Bom, período da transição. A transição começou pequena, a espessura da rocha granítica acabou ficando mais sólida, porém de resistência fraca, porque tinha efervescência de matérias incandescentes que ela cobria e comprimia, ou seja, estava em cima de brasa mesmo, né? As águas passaram a ficar pouco profundas, mas cobriam toda a superfície do globo, com exceção das partes mais acima, que, formando terrenos baixos, eram frequentemente alagados. O ar gradativamente se purgara das matérias mais pesadas, temporariamente em estado gasoso, as quais, condensando-se por efeito do resfriamento, se haviam precipitado na superfície do solo, sendo depois arrastados e dissolvidos pelas águas. Então, os primeiros seres orgânicos que apareceram na Terra foram os vegetais. E vegetais de natureza menos complicada, né? Eles são designados em botânicas como seres unicelulares, bactérias muito primitivas, desprovidas de núcleos. Os animais desse período, que é chamado período de transição, que apareceram em seguida aos primeiros vegetais, eram exclusivamente marinhos. Aí aparecem crustáceos e peixes de espécies que já não existem. Peixes, às vezes tem um peixe lá que parece até um peixe monstro, que você fala, nossa, eu nunca vi. Claro, ele não existe mais hoje, mas foi exatamente no período de transição, após o aparecimento dos primeiros vegetais, que surgiram crustáceos e peixes que hoje a gente já não os vê. E sob o império do calor e da umidade, e em virtude do ácido carbônico espalhado no ar, que é um gás impróprio para a respiração dos animais terrestres, mas é necessário às plantas, os terrenos expostos se cobriram rapidamente de uma vegetação pujante, ao mesmo tempo que as plantas aquáticas se multiplicavam no seio dos pântanos. Então, o fato do calor, da umidade, do gás ser liberado, o gás não era bom para animais terrestres, né? O que prosperou e proliferou muito foram as plantas, né? Então, a vegetação... Né? Oi? Um musgo, era um musgo, né? Musgo, Então, elas cresciam, né? E as plantas aquáticas também se multiplicavam. Em consequência do deslocamento das águas, esses terrenos produziam massas de vegetais que ficavam submersos, que ficavam cobertos por sedimentos terrosos, enquanto os que se achavam acima disso ganhavam vegetação semelhante. O mesmo não se deu com animais, que, sendo todos aquáticos, não estavam sujeitos a essas alternativas. Os restos fósseis dessa vegetação da época, achando-se hoje sob os gelos das terras polares, demonstra que estas não se achavam cobertas de gelo como agora. Quer dizer, naquela época, o gelo... que interessante. Eu estou numa imagem fora da minha casa. É muito interessante. Não tinha gelo nos polos, nem como hoje a gente vê. Olha que interessante. Bom, só mais tarde, quando a ação do calor central se tornou muito fraca ou nula sobre a superfície do nosso globo, é que o Sol passou a preponderar nas regiões polares, porque elas recebiam apenas antes os raios oblíquos, né, com pequena quantidade de calor. Por isso que se cobriam de gelo. Então,
compreende-se que, na época em que falamos, e ainda muito tempo depois, o gelo era desconhecido na Terra. E aí chega o período secundário, né? O período secundário, ele acontece uma modificação onde desaparece a vegetação e todos os animais que caracterizavam aquela época, ou por conta das condições atmosféricas que mudaram, elas não eram as mesmas, ou por uma série de cataclismas, né, que vinham e aniquilavam tudo que a Terra tinha, quer sejam focos de incêndio, explosões dos vulcões, os dilúvios, depois a era glacial, muitas e muitas mudanças, né? Ainda nessa época do período secundário, são aquáticos os animais, ou, quando nada, anfíbios, quer dizer, estava tudo dentro do mar, ou começaram a surgir os primeiros anfíbios. A vida vegetal progredia pouco porque a terra estava seca. Então, desenvolveu-se no seio dos mares uma prodigiosa quantidade de animais de conchas, por conta das formações calcárias ali dentro do mar. Então, nascem novos peixes, né, de organização, de aspecto mais aperfeiçoado do que aqueles antigos que a gente falou que não existem mais. Também surgem os primeiros mamíferos marinhos, né? Os mais característicos animais dessa época são os répteis monstruosos. Eles eram mesmo bem monstruosinhos. Durante esse período, que os geólogos estimam ser muito longo, tanto em número quanto pujança das camadas geológicas, a vida animal teve um grande desenvolvimento no seio das águas, tal qual se dera com a vegetação no período anterior. A gente falou que no período anterior a vegetação tomou conta de toda a Terra. Agora não. Agora quem se desenvolve, né, o que a gente vê com mais frequência são animais. Com esse período desaparecem aquelas rascas de gigantescos animais aquáticos, que passam a ser substituídos por espécies análogas, mas de forma menos desproporcionadas e de menor porte. E aí tem um comentário que tem a ver com uma coisa que o Diego falou. O orgulho levou o homem a dizer que todos os animais foram criados por sua causa, por causa do homem e para a satisfação de suas necessidades. E aí vem uma pergunta. Olha só, poder-se-á afirmar que eles foram criados em seu proveito? Quer dizer, gente, é muito nós nos acharmos a esse ponto, né? Fala a verdade. Né? A gente, nadinha, assim, fala a verdade. Tudo já existia, deixou de existir, voltou a existir, e nós ainda achamos que, né, foi tudo criado aqui para a gente. Mas vamos lá. Aqui diz assim: tinham todas as espécies a sua razão de ser e a sua utilidade, porque Deus não as criou por simples capricho de sua vontade, mas para dar a si mesmo em seguida o poder ou o dom de as aniquilar, pois que todas tinham vida, instintos, sensação de dor e de bem-estar. Com que fim Deus o fez? Com um fim que há de ter sido soberanamente sábio, embora ainda não o compreendamos. Eu achei tão importante esse final, porque isso evita. Mas, Marisa, como assim? Porque nós não compreendemos mesmo. A gente não tem ainda, né? Não tinha na época, agora tem um pouquinho mais, a capacidade de compreender. Mas, certamente, um dia será dado ao homem conhecê-lo para a confusão do seu orgulho. Mas, enquanto isso não se verifica, como se lhe ampliam as ideias ante os novos horizontes em que lhe é permitido agora mergulhar a vista, em presença do imponente espetáculo dessa criação, tão majestosa no seu lento caminhar, tão admirável na sua previdência, tão pontual, tão precisa e tão invariável nos seus resultados.
Então, está aí, um trabalho de milhões e milhões de anos. E, com isso, a gente chega ao período terciário, que traz uma nova ordem para a Terra, né? O estado da superfície terrena muda completamente de aspecto. Modificam-se as condições de vitalidade e se aproximam do estado mais atual. Os primeiros tempos desse período se assinalam por uma interrupção da produção vegetal e animal. Tudo revela traços de uma destruição quase geral dos seres vivos. Depois, dos que aparecem sucessivamente novas espécies, cuja organização mais perfeita se adapta à natureza do meio onde são chamados a viver. Durante os períodos anteriores, a crosta sólida do globo, em virtude da sua pequena espessura, apresentava bem fraca resistência à ação do fogo interior. Comprimidos de todos os lados, as matérias esbraseadas, ou seja, em chamas, como a água em ebulição num vaso fechado, acabaram por produzir uma espécie de explosão. Violentamente quebrada num sem número de pontos, a massa granítica ficou crivada de fendas, como um vaso rachado. Ao longo dessas fendas, a crosta sólida, levantada e deprimida, formou picos, cadeias de montanhas e suas ramificações. Certas partes do envoltório não chegaram a ser despedaçadas, foram apenas erguidas, enquanto, em outros pontos, depressões e escavações se produziram. A superfície do solo tornou-se, então, muito desigual. As águas, que até aquele momento a cobriam de maneira quase uniforme, na maior parte de sua extensão, foram impelidas para os lugares mais baixos, deixando em seco vastos continentes, cumes isolados de montanhas, formando ilhas. Nos lugares onde o levantamento da rocha primitiva produziu a rasgadura do solo, quer pela rapidez do fenômeno, quer pela altura e volume da massa levantada, o granito foi posto a nu com um dente que irrompeu da gengiva. Levantadas, quebradas e arrumadas, as camadas que o revestiam ficaram a descoberto. É assim que terrenos pertencentes às mais antigas formações e que na posição primitiva se achavam a grande profundidade, compõem hoje o solo de certas regiões. Deslocada por efeito dos soerguimentos, a massa granítica deixou, em alguns pedaços de terra, fendas por onde se escapa o fogo interior e se escoam as matérias em fusão. Os vulcões, que são como chaminés da imensa fornalha, ou melhor, válvulas de segurança, que, dando saída ao excesso das matérias ígneas, preservam o globo de comoções muito mais terríveis. Daí pode dizer-se que os vulcões em atividade são uma segurança para o conjunto da superfície do solo. Brincadeira, concluir isso, pessoal, do jeito que se teme, né, estar próximo, que se viu destruição de cidades e cidades, como Pompeia e outras, os vulcões são considerados a segurança para a superfície do solo, porque eles extravasam aquilo que, se ficasse contido aí, talvez pudesse trazer uma destruição mesmo, né? Os Sem volta. vulcões são os furúnculos do mundo. Seria uma boa definição. Nossa Senhora! Belíssimo. Ou a válvula da panela de pressão, né? Nossa Senhora! Hein? Olha aqui, ó. Durante as reviradas do solo, ocorridas no princípio deste período, a vida orgânica teve que ficar estacionária por algum tempo, o que se reconhece examinando terrenos vazios de fósseis. Porém, desde que sobreveio um estado mais calmo, reapareceram os vegetais e os animais, estando mudadas as condições de vitalidade, mais depurada a atmosfera, formaram-se novas espécies com organização mais perfeita.
As plantas, sob o ponto de vista da estrutura, diferem pouco da de hoje. O período terciário, no qual vários continentes se formaram, caracterizou-se pelo aparecimento de materiais dos animais terrestres, né? Então, aqui a gente começa a ver a caracterização da extinção dos dinossauros, né? E o nascimento de uma outra espécie, né? Tá? E também de vegetação. Até que a gente chega no período diluviano. Este período teve um dos maiores cataclismos que revolveram o globo, cuja superfície mudou mais uma vez de aspecto. Gente, não é brincadeira, né? Que fortaleza, destruindo uma imensidade de espécies vivas, das quais apenas restam despojos. As águas, violentamente arremessadas fora dos respectivos leitos, invadiram os continentes, arrastando consigo as terras e os rochedos, desnudando as montanhas, desarraigando as florestas seculares. Os novos depósitos que elas formaram são designados em geologia pelo nome de terrenos diluvianos. Foi também por essa época que os polos começaram a cobrir-se de gelo e que se formaram geleiras nas montanhas, o que indica notável mudança na temperatura da Terra. Mudança que deve ter sido súbita, porquanto, se houvesse sido gradual, os animais, como os elefantes, que hoje só vivem nos climas quentes e são encontrados em tão grande número no estado fóssil, em terras polares, teriam tido de retirar-se pouco a pouco para as regiões mais temperadas. Tudo denota, ao contrário, que eles provavelmente foram pegos de surpresa por um grande frio e sitiados pelos gelos. Quer dizer, morreu uma quantidade imensa de elefante ali, né? Porque eles não tiveram tempo hábil de gradativamente sair daquele lugar. Marisa, existe um exemplo, parece que na Sibéria foram encontrados mamutos que tinham frutas de climas mais quentes nos seus estômagos, então isso só prova que isso é uma história verdadeira. Verdadeira, né? E vocês vejam, gente, só uma comparação que não tem razão de ser, mas para a gente pensar, a gente foi pego de surpresa por uma pandemia, né? Não é que recebeu o recado, vai chegar um vírus. A coisa foi vindo, ninguém ligou muito e, de repente, estava todo mundo dentro das casas, né? Então, esse grupo de elefantes foi abatido em quantidade, né? Por quê? Ou morreram de frio ou morreram sitiados pelo gelo, ou seja, não tinha como sair. E aí o livro diz: esse foi, pois, o verdadeiro dilúvio universal. A suposição mais generalizada é de que uma brusca mudança sofreu a posição do eixo e dos polos da Terra. Daí uma projeção geral das águas sobre a superfície. Se a mudança houvesse se processado lentamente, a retirada das águas teria sido gradual, sem abalos, no passo que tudo indica uma comoção violenta e inopinada. Ignorando qual a verdadeira causa, temos que ficar no campo das hipóteses. Na tormenta determinada pelo deslocamento das águas, muitos animais morreram. Outros, a fim de escaparem dessa inundação, retiraram-se para os lugares mais altos, para as cavernas, fendas, onde subiram em massa, ou de fome, ou entredevorando-se, ou ainda, talvez, pela irrupção das águas, nas terras onde eles tinham se refugiado e de onde não puderam fugir. Assim se explica a grande quantidade de ossadas de animais diversos, carnívoros e outros, que são encontradas de mistura em certas cavernas, por essa razão foram chamadas cavernas ossosas. Então, mais uma vez, mais um impacto. E agora, o último período, que é o sexto, que eles chamam de período pós-diluviano ou período atual. É agora que surge o homem, né? Então, uma vez de novo se restabeleceu o equilíbrio na superfície do planeta,
prontamente a vida vegetal e animal retomou seu curso e assim consolidou, o solo ficou consolidado, assumiu uma colocação mais estável, o ar mais purificado, apropriado a órgãos mais delicados. O sol começou a brilhar em todo o seu esplendor através de uma atmosfera límpida, difundindo sua luz, um calor menos sufocante e mais vivificador do que aquela fornalha interna. A terra se povoara de animais menos ferozes e mais sociáveis, mais suculentos. Os vegetais proporcionavam alimentação menos grosseira. Tudo, enfim, se achava preparado no planeta para o novo hóspede que o viria a habitar. Apareceu, então, o homem, último ser da criação. A inteligência desse ser concorreria dali em diante para o progresso geral, progredindo ele próprio. Vou repetir. Nós nascemos, né? O último ser da criação e a inteligência nossa, daí para frente, é que iria concorrer com o progresso geral do planeta Terra, desde que cada um de nós progredisse. O homem só terá existido na Terra depois do período diluviano ou terá surgido antes dessa época? O que fez supor que o advento dos homens ocorreu posteriormente ao dilúvio foi o fato de não se ter achado nenhum vestígio autêntico de sua existência em nenhum período anterior. O que está fora de dúvida é que não existiu o homem, nem no primário, nem no transição, nem no secundário, não só porque nenhum traço dele se descobriu, como também porque não haveria condições de vitalidade para o homem. Se o seu aparecimento se deu no período terciário, só pode ter sido no fim do período, e bem pouco, então, se há de ele ter multiplicado. Como quer que seja, tenha o homem aparecido ou não antes do grande dilúvio universal, o que é certo é que o seu papel humanitário, somente no período pós-diluviano, começou a esboçar-se. Pode-se, portanto, considerar caracterizado pela sua presença esse período. Gente, com isso, nós vimos o capítulo 7 de uma forma sintética. Quem quiser se aprofundar pode procurar no livro, nos vídeos que eu já vi aqui caindo no nosso WhatsApp, para o nosso estudo, né? Mas o que eu achei bacana, nós vamos rever isso no capítulo 12, é a comparação com a Gênese mosaica, né? Porque em cada época os ensinamentos precisavam ser traduzidos com o que fosse coerente para as pessoas. Então, Moisés declarou que Deus, em 7 dias, né, ele criou o mundo. Então, no primeiro dia, surgiu o céu e a terra, fez-se a luz. E aí, se a gente for combinar com algum período, a gente pode lembrar da aglomeração da matéria cósmica universal e do surgimento da nebulosa. No segundo dia, o firmamento e a separação das águas, na explicação de Moisés. A gente vai para o período primário, quando a superfície da Terra ficou endurecida e houve ausência de vida, porque nada podia ser habitado. Moisés disse que, ao terceiro dia, as águas se reúnem, aparece o elemento árido, a terra, os mares, as plantas. E, se nós formos comparar, o período de transição nos diz que as águas cobrem toda a superfície do globo, que surgem os primeiros seres rudimentares,
os musgos, as plantas herbáceas, a vegetação colossal. Surgem os primeiros animais marinhos. Gente, no quarto dia, o sol, a lua e as estrelas, diz Moisés. E aí, se a gente for para o período secundário, nós vamos ver que as águas pouco profundas, a vegetação menos colossal, fez surgir novas espécies, cetáceos, animais aquáticos e anfíbios. No quinto dia, então, os peixes e os pássaros apareceram. Aí a gente vai para o período terciário, que mostra para nós a formação dos continentes, dos mares gigantescos, de animais terrestres, de vegetais e animais tais quais vemos hoje, da imensidão dos pássaros. No sexto dia, diz Moisés, surgem os animais terrestres e surge o homem. E se a gente for para o período pré-diluviano, nós vamos ver terrenos de aluvião, vegetais e animais da atualidade. Finalmente, o homem. No sétimo dia, diz Moisés, Deus descansa. Então, gente, vejam como a ciência, como o estudo, como a evolução, com o passar do tempo, traz o conhecimento de forma que possa ficar muito mais coerente para a gente. Com tudo isso que nós vimos, desde o capítulo 6, a dificuldade de entender os planetas, os satélites, as estrelas, a nebulosa Via Láctea, e nem sei mais o quê, haver esse esboço geológico com camadas, explicando como tudo isso poderia acontecer em 6 dias, né? Nos vídeos a gente vê milhões e milhões de anos Marisa, seu microfone... Ok. Obrigada. Nessa comparação